Oiê, tudo bem com vocês, mamães? Hoje eu tô aqui com a Léo. Oi. A Léo, ela tem um filho, Juan, de 5 anos, e ele foi diagnosticado com autismo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui. Ela conhece bastante do assunto, porque ela se aprofundou, cuida do Juan com todo amor e carinho, que acho que é o mais importante, Claro. né, Léo? E aí eu vou fazer algumas perguntas. Depois, aqui no link embaixo, vocês podem deixar outras perguntas que vocês tiverem dúvidas, que eu não perguntei pra ela. E aí depois eu pergunto pra ela e ela responde pra vocês. Vamos lá, Léo. Nós vamos começar primeiro. Quais são as principais alterações? Tipo, olhei e acho que ele pode ter alguma coisa diferente. Cris, assim, é uma série de coisas que a gente pode levar em consideração, né? Primeiro é um atraso na fala, que eu percebi, isso a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, foi quando eu comecei a perceber algumas alterações. Então a fala era a primeira, porque não falava nada. Porque você até fica comparando com crianças Você mesmo. compara Que ele tá falando, com as esse não outras tá. crianças, até da sua família, amigos, vizinhos que têm filho, a gente observa. Então, com 1 ano e meio, ele não apresentava nenhuma reação e nem nada que aproximasse da fala. Com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, ele começou a falar palavrinhas soltas, mãe, pai. Então, para mim, ficou tudo muito tranquilo. Com mais ou menos 1 ano e 8 meses, então eu foquei bem na fala e no sono, porque ele também não dormia, né? Tá. Não dormia, mas é também uma característica, nenhuma característica é fechada, que todas são iguais, não são. Os autistas não são iguais, não tem nenhum igual ao outro, tá? Embora tem características parecidas, que os médicos consideram que são coisas a chamar a atenção, a observar melhor, mas não tem nada que feche esse diagnóstico tão facilmente, tá? Sim, não é, por exemplo, uma síndrome de Down, tem o olhinho amendoado, tem a mão isso, é Down ponto. Não O parece. autista tem que procurar mais sinais. E começa muito leve, muito aos poucos, então tem que ter uma observação muito boa da família. Não dormia absolutamente nada, nem de dia nem de noite. O sono completamente perturbado. E quando chegava à noite, aí é que não dormia mesmo. Então podia passar um dia maravilhoso, tudo certo. Quando chegava à noite, ele estressava, chorava, gritava, esperneava e dormia absolutamente nada. Ficava irritado, mas mesmo assim não dormia. Não dormia. Piorava. A situação, a cada hora que passava, piorava. Então, dava 3, 4 da manhã, cochilava, porque não aguenta. Então, cochilava e acordava com 10, 15 minutos, gritando e chorando. E assim foram até o diagnóstico e até eu começar a tratar. Ainda, além disso, tem a alimentação, que também não comia. Não comia comida, absolutamente nada. Começou comendo papinhas, depois abandonou a papinha, era só mamadeira. E isso tudo com 1 ano e meio, até os 2 foi nessa vida. Dos 2 anos em diante, para piorar, parou de falar. Então, o mãe que falava já passou a não falar mais. Regrediu. Regride, é como se fosse um bloqueio. Isso, inclusive, é um ponto que tem que observar mesmo. Porque com 1 ano e meio ele pode falar, pode dormir, pode estar quase tudo muito bem. E com 2 ou 1 ano e 8 meses, um período depois do nada, ele para tudo. Então, volta a estaca zero. E aí, agora não tem mais, assim, não é que não tem mais jeito. Nesse momento, aí a observação tem que ser dobrada e procurar um neuropediatra, né? Que É ele isso que eu ia perguntar. Qual é a especialidade que você vai, a partir do momento que você verifica essas alterações, qual a especialidade procurar? Tem o psiquiatra infantil, que também é um que pode diagnosticar e ajuda muito, porque conhece. E o neuropediatra, que a minha amiga, no caso, que é fono, a Karen, ela chegou em casa, percebeu as alterações do Juan, e ela observando, ela falou, Léo, procura um neuropediatra para ele, que vai ser bom. Eu já estava ligada, bastante coisa, só não sabia o que procurar na época, não sabia mesmo. Tem a questão dos brinquedos, eles no geral, eles brincam muito diferente da criança típica normal, né? Não que não seja normal, mas é uma situação diferente, até essa nomenclatura né? é ruim, né? Que a criança normal e não normal. Não é isso. É que crianças com algumas típicas, alterações. né? Que não tenha autismo, digamos. Os brinquedos, eles brincam normalmente de forma diferente. Então, por exemplo, ele pega um carrinho, Cris, ele não brinca. Criança, você não precisa ensinar a brincar de carrinho. Ele joga no chão, ele anda corre. com o carrinho. Se for de controle, ele aciona o controle. O Juan não. Carrinho de controle nunca. Jogava logo o controle no lixo
e ficava com o carrinho. O carrinho, ele gira, ou gira só as rodinhas, ou eles colocam todos de cabeça para baixo. No caso do Juan, ele colocava tudo de cabeça para baixo, as rodinhas para cima, e em fileira. Tem que ficar atenta a pequenos detalhes, né? São detalhes. Porque se você olhar e falar, que bonitinho, ele pega o carrinho e põe ali. Vira. Ele põe o carrinho enfileiradinho. Ele é organizado. Quando na verdade isso já está mostrando um pequeno sinal, juntamente com todos os outros que ela falou. É uma soma de coisas, né? Então aí ele joga o carrinho para cima, ele quebra os carrinhos tudo, porque eles jogam para cima, eles brincam jogando. Pelo menos eu estou falando isso com o Juan. Qual a sua experiência? Mas muitas mães que eu conheço também falam disso. E eu tenho um grupo que eu acompanho. Eu acompanho um grupo de mães de autistas, que eu acho que até você está lá. Sim, no Face. E é muito, muito parecido. No geral, sendo autista leve ou não, o início são muito, muito, muito idênticos nessa linha. E existe realmente esse negócio de leve, moderado? Sim, existe. Sim. No diagnóstico, eles não fazem mais isso, né? Antes, até 2 anos atrás, era diagnosticado leve, moderado e severo. Acredito que era assim. Tinha esse diagnóstico. O Asperger, que é aquele leve inteligente, não sei o quê. Não, agora não tem mais isso. É autista. Por quê? Entendi. Essa variação, existe uma variação muito grande. Então, até os 4 anos, pode ser muito leve, muito simbólico. E depois, infelizmente, tem uma grande pode piora. alterar isso. Sim, então. pode. Entendi. Aí depende de uma série de fatores. E entre eles o tratamento o quanto antes possível, né? E o tratamento, acho que você falou de começar logo, quando você já começa a perceber os sinais. Antes disso, estava conversando com ela e ela disse a respeito de um pediatra que falou que, na dúvida, começa já o tratamento. Depois, lá na frente, vai ver que não é isso, ok. Mas não esperar até 4, 5 anos para iniciar um tratamento. Isso até uns anos atrás, até 3, 4 anos atrás, os médicos primeiro iam atrás do diagnóstico para depois começar o tratamento. Agora não, eles não fazem mais isso. Uma vez que eles percebem sinais possíveis de autismo, que possa vir a ser, e aí eles identificam com mais tranquilidade do que a gente, claro. E até mesmo que um pediatra. Então, o neuropediatra, ele vai entender facilmente, tá? É difícil um neuropediatra, em pouco tempo, não conseguir entender o que é um autista, tá? Porque eles têm experiência. Algum deles sabe dizer assim, se isso é hereditário, ou se tem alguma carga genética, ou se é algum problema gestacional, ou não? Não, problema gestacional não tem nada que comprove. Tá. Nada mesmo. O que existe são pesquisas que falam que existe um percentual de genética, né? Tem uma linha de pesquisas que fala da genética, mas ainda não tem nada fechado. Então, certo. assim, eu que tenho um filho autista, tenho um percentual, acho que é de 20% de probabilidade de ter um outro autista. Também. Mas essa é a probabilidade quando eu já tenho um. Né? Não existe nada fechado ainda nas pesquisas, nem de cura, nem de causa, absolutamente nada. Tem alguns remédios que os neuros passam, então, tipo, para dormir, ele vai passar um remédio que ajude a dormir, né? Mas também não significa que vai resolver. Entendi. Então é uma tentativa de erro e acerto, sim, né? Porque algum tratamento, de repente, bom para um pode não ser bom para o outro. O tratamento convencional ainda, não sei se é porque não tem um fechamento de tudo isso, eles, no caso do Juan e da maioria que eu percebo, o convencional ainda não está conseguindo uma assertividade tão boa quanto linhas naturais que a gente tem percebido. Certo. Né? Então, tem terapeutas que conseguem um resultado fantástico com tudo natural. Aí você fala, nossa, tudo... Quero ir lá para resolver. E de repente nem vai dar o mesmo resultado. Não necessariamente. Mas entre os dois você acredita que o natural é melhor. Ah, sim. Para autista, com bem certeza. Melhor. Ainda é. O convencional não conseguiu acompanhar essas crises, não conseguiu combater. O natural conseguiu. Quando você fala em crises, para as pessoas entenderem, tipo, o que são essas crises? Crises, do nada, a criança está bem, uma bobeira aconteceu ali na esquina e ele praticamente convulsiona. De crise, de choro, de cair pelo chão, de se bater, de... Pode chegar, em alguns casos, a convulsionar? Pode, depende do grau e depende do que está acontecendo e de como vai ser amparada essa crise. Que para a gente, de repente, é uma situação normal, nada que fique muito exaltado, mas para ele não, já é uma situação de extremo horror. De extremo horror, pânico total. E você pensa, estão matando o menino, não tem nada, não está acontecendo nada anormal. De repente um barulho a mais, uma bobeira,
ou algo que ele queria e não conseguiu explicar, passar, porque como a maioria não fala, né? Muitos ainda nessa fase ainda não se comunica adequadamente, e se você não conseguir entender o que ele quer, aí pode causar uma crise dessas. Entendi. E às vezes por uma bobeira que você fala, nossa, mas eu só não entendi. E assim, e aí o tempo fecha. E como que é o relacionamento, num geral, dele com outras crianças? Ou de uma criança autista com outras crianças? No caso do Juan, logo que eu percebi e eu levei no neuro, e o neuro falou que era possivelmente, a neuro já deixou claro que era uma possibilidade enorme de ser autista, a gente já começou o tratamento com as terapias, que é o ideal, são várias terapias, né? E a escola. Isso facilitou muito a minha vida e a dele, porque ele começou a se relacionar com criança no momento que era crucial. E hoje ele não tem dificuldade nenhuma para se relacionar com ninguém. Que é ótimo. Outra dificuldade pontual, mas nada... Que na verdade qualquer criança, né? A sim. criança quando cisma, não vai com a cara daquele... Pode chover canivete, não vai e ponto final, né? Eles são mais resistentes um pouco. Então, no caso dele, ele está muito bem relacionado, se relaciona muito bem, tudo. Mas do nada ele pode, por exemplo, não aceitar que o amiguinho venha na casa dele, ou ele ir até a casa do amiguinho e voltar, acontece isso. Mas com um jeitinho, e aí a gente já sabe lidar. As técnicas de o que usar. Tem as técnicas que a gente aprende e dá certo. Agora, uma última pergunta. O que você e mães de autista esperam das pessoas em relação a vocês? O que eu digo assim, deixa eu formular direito a pergunta. Eu tenho uma afilhada com Down, eu trabalhei muito com pacientes especiais na odontopediatria e eu vejo uma dificuldade muito grande em mães com filhos considerados normais mostrar um relacionamento para essa criança com uma outra criança especial. Ou, mais ainda, vou além. A própria mãe acabar se afastando da mãe que tem algum filho com algum problema, porque não, isso é um problema aqui na nossa vida, não vamos ter isso. Então eu gostaria de que você falasse isso, porque eu imagino que deva ser a parte mais difícil, assim, as pessoas de repente começarem a te julgar e te tratar diferente porque você tem um filho especial. E vou mais, às vezes te julga por nem saber o que é. Exatamente. Então você explica que é autista. Eu, pelo menos, tenho muita tranquilidade para falar, né? É autismo, então vamos lá, o que é que tem que fazer. Então, para mim, tá muito tranquilo. Mas existe aí aí tem o julgamento. Será que é mesmo? Será que não é outra coisa? Será que ela é mãe? Será que ela tá mesmo birra? errando na terapia? Não é birra? Será que ela tá confundindo? O médico não errou? Os médicos não erraram? Ela não está errada, então é onde mais incomoda. Aí quando descobrem, tem certeza que porque acontece algum fator, né? Aí fala, nossa, realmente, né? Tal. Aí existe também o preconceito do outro lado de não deixar as crianças muito próximas. Sim. E isso, você já morou no meu prédio, isso tem muito, muito, muito. Isso eu falo com tranquilidade. No peito, né? É uma facada no peito. As pessoas se afastam da gente, se afastaram. Eu tenho hoje pouquíssimos amigos que eram da época, que frequentam minha casa ou que me convidam para uma festa por conta de criança. Do neném. Olha, não mudou nada na minha vida, então, além de ter tido, né? Porque assim, eu vejo que várias pessoas se afastaram de mim só pela questão maternidade. Então assim, você virou mãe, você não pode mais ir num barzinho, você não pode mais jantar fora. Não, você é mãe agora, então você não pode ir. Então eu já percebo isso, acho uma grande idiotice, mas acontece. Então eu vejo que as mães que têm filhos especiais, isso é muito maior. É uma solidão, né? Na verdade. Né? É muito maior. E quando, na verdade, é o momento que mais você precisa ouvir uma palavra, você precisa, vamos tomar um chá, vamos tomar um café, vamos falar sobre o mundo. Não é, você não está juntando as mães, vamos falar só sobre os filhos, não é isso. Mas a mãe também é mulher, ela também quer continuar saindo, quer ter as amigas dela, quer continuar falando sobre o esmalte, entendeu? E ter esse afastamento, porque, mas e se ela falar alguma coisa do filho dela e eu não sei o que dizer? Não, vai além, né? Não aproxima os filhos também e se afasta totalmente, né? Então, e fica a mãe do autista correndo atrás das pessoas, porque você vai no médico, o médico fala, coloca seu filho para socializar, leva para a escola, leva para o shopping, leva para churrasco, para os amigos, não deixa, não isola.
né? Ah, desculpa. Imagina. Você pode até querer isso, mas os outros não querem. Não quero. Aí complica. Não te convidam, E se o afastam. que é mais interessante nisso é porque, assim, as pessoas julgam muito, por exemplo, você vê, vou voltar no Down. O Down, ele é muito característico. Então, fala, realmente, ela tem um filho especial. Quando você vê o autista, não. Ele não tem um olho diferente, um nariz diferente. Ele não tem isso. E aí a pessoa ou julga, cheio de birrinha. Olha, tá gritando, olha, a mãe não faz nada. Não é assim? E aí deixa você numa situação muito ingrata. Sim. Né? Porque é uma luta muito grande. Diária. Pra quem convive diariamente. Terapias, infinitas terapias. Tudo quanto é tratamento que você sabe que estão fazendo, você vai atrás para poder descobrir algo melhor para o seu filho e ajudar outras mães, que a gente faz muito isso, graças a Deus. Mas é muito ingrato quando você percebe que as pessoas estão, ao invés de te apoiar de alguma forma, elas estão te julgando. Aí chega próximo de você, mas não parece autista, você não... Léo, não tem cara de autista, pelo amor de Deus. Gente, não tem cara, não me façam um comentário desse mais, pelo amor de Deus. Não tem cara, autismo não tem cara, não parece, a criança não tem que estar convulsionando para você ajudar ou achar que ou querer julgar, pelo amor de Deus, não é. Não é legal chegar para uma mãe de um autista e ficar, minha filha quando era pequena era igual. Poxa, comparações. Eu fiquei 2 horas para sair com meu filho da minha casa. Quando eu consigo sair, eu encontro alguém e fala, mas é normal para sair de casa. Minha filha ficava às vezes 20 minutos, 30 minutos. Não, na verdade, vamos combinar aqui. Nenhuma comparação é legal. Com nada. Com nada. Outro dia eu li até um post no Instagram. Nossa, falou a mamãe que o neném andou com 2 meses, que falou com 3, que você é a melhor de todas. Para com essas comparações. Todas as crianças são diferentes. Então vamos parar com comparação, porque isso não é grau de nada. Aí, assim, um recadinho que eu quero deixar para todo mundo. O autismo não é uma doença, ele é um transtorno. Então, assim, você deixar o seu filho do lado de uma criança autista, não vai pegar, né? Não. Vamos deixar isso claro? Não pega, vai deixar claro. Exato. Olha, ficou andando muito com autismo, agora ele tá meio assim. Para, gente, por favor. Isso é ignorância, exatamente. Tá? E ainda tem muito. Tem muito. Pode parecer besteira, nós estamos aqui. No caso, nós estamos em São Paulo. Eu sei que esse vídeo passa em vários lugares, mas existe sim, existe isso. Então, vamos parar com isso, gente. Todo mundo precisa de apoio, todo mundo precisa ser como se fosse uma equipe, na verdade. E a criança, o seu filho que não tem autismo, em contato com outro, para ele tá tudo bem. Quem coloca isso na cabeça da criança são os pais. Olha, aquele ali. Eles são quem mais ajudam. Sim. As crianças ajudam os autistas, tranquilamente. Isso em escola, isso em qualquer lugar. Eles ajudam. Mas quem normalmente acaba atrapalhando e impede essa convivência são os pais. Porque são os pais que fazem a diferença disso. Gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora vai rolar um videozinho aí com várias fotinhas lindas. Agradeço a todas as mamães que quiseram participar, que mandaram as fotos dos seus filhos. Com todas as especialidades nesse mundo, não importa, não é só do autismo. Vocês colaboraram muito. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Curte, tem dúvida, você pode falar, eu mando para Léo responde, o que a gente não souber a gente pesquisa, isso mesmo, tá todo mundo aqui para se ajudar. Agradeço, Léo, obrigada por disponibilizar, porque mulher porreta, trabalha pra caramba, não tem tempo para nada, mas tá aqui com a gente. E beijinhos e até a próxima. Obrigada. Nunca duvide de nós, somos especiais, quase super-heróis. Um pouco de carinho e de bondade, pra ver que a diferença é o que nos une de verdade. E mesmo sendo assim ou sendo assado,